Olá, bom dia. Eu sou o professor Osmar. Mais uma aula de matemática para o 7º ano aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Hoje com a gente, mediando a nossa aula, a professora Alessandra. Bom dia, professora Alessandra. Bom dia, professor Osmar. Bom dia, alunos, pais, professores. Vamos começar mais uma aula de matemática. Alunos, não deixem de fazer a interação. Digam de onde vocês são, para que quando a gente comentar, vocês possam se identificar nesse processo. Não deixem de participar e também não deixem de aprofundar depois os conhecimentos de vocês com os seus professores, tá bom? Obrigada, professor. Olá, queria agradecer mais uma vez a participação de todos os nossos alunos que participam ativamente no chat, mandam as perguntas, fazem seus comentários bastante pertinentes e nos ajudam no decorrer da aula, a conduzir a aula. Os professores também, a opinião de vocês, os comentários de vocês são muito bem-vindos, aos coordenadores, os gestores, enfim, os pais, não é, que acompanham os filhos. Eu também acompanho nesses tempos de pandemia, também acompanho a evolução, a aula que as minhas filhas fazem. Então, assim, é bastante importante essa participação de todos e esse acompanhamento, né, para que a gente possa sempre estar melhorando e trabalhando para vocês. Não é isso, Alessandra? É exatamente isso, tá? Não deixem de prestar atenção e também não deixem de fazer os comentários, né? Lógico, tudo que é construtivo, respeitoso, né? A importância do Importante. respeito para que o processo seja cada vez mais aprimorado e com resultados melhores. Ok. Então, na aula de hoje, a gente vai começar falando de operações com frações. Podemos? Ok. Operações com frações. Vamos trabalhar hoje a multiplicação de uma fração por um número natural. Na questão da fração, a gente já trabalhou bastante, vem trabalhando aí em aulas anteriores, e o produto, né, ou seja, a multiplicação, outra palavra que pode aparecer como multiplicação, a palavra produto, né, Alessandra? É bastante comum essa palavra quando a gente fazer operações, né? Isso é verdade, gente. Muitas vezes a gente ouve, pede, ou ouve, né, ou lê nos exercícios assim: determine o produto da. O que que é o produto, na verdade? É igual a ideia do quociente, que a gente também vê muito por aí, às vezes a gente não sabe o que que é. O que que é o produto? Exatamente o resultado da multiplicação, não é isso, É Osmar? verdade. Então, a gente tem que se acostumar com essas palavras técnicas, né, que são bastante usuais, ok? Vamos lá? Multiplicação de uma fração por um número natural. Para realizar essa multiplicação, ou produto, devemos relembrar, mais uma vez, o velho e bom numerador e o denominador, como aparece ali. Tá? Então, o que a gente tem? Tem 16 vezes 1/8. O número que está em verde é o 1, ele é o numerador, e o número que está embaixo, o 8, ele é o denominador. Ok? Então, o número natural, ele multiplica o numerador da fração e o resultado é dividido pelo denominador, isso quando possível. Então, vamos mostrar para vocês aqui. Então, o que a gente tem? A gente teria aqui, ó, no caso, é 16 vezes 1/8. Então, vezes 1/8. O norte da a aula de hoje, ela vai ser desenvolvida em função disso aí. Então, é importante que você preste bastante atenção. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer? 16 vezes 1/8. Então, aqui a gente vai ter o produto, a multiplicação, não é isso? Ó, ou seja, 16. Lembrando que aqui embaixo tem aquele umzinho lá que não precisa aparecer, mas você tem que lembrar que ele existe. E aqui a gente está fazendo o quê? O produto, ou seja, 1 vezes 8, portanto, a gente sabe que 16 dividido por 8, portanto, o resultado é 2. Então, a gente teria a seguinte situação. Poderia perguntar assim, quanto que é 1/8 de 16? Bom, 1/8 de 16, a gente faz todo o processinho, 16 vezes 1/8, então eu tenho 16 por 8, portanto, a resposta é 2. Sempre lembrando, numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Tudo bem? Podemos? Ok. Então, temos aí alguns exemplos, né? Eu já adiantei alguma coisinha. Na letra A, nós temos 12 vezes 5 sextos. Vamos fazer? 12 vezes 5 sextos. Perceba que foi feita a multiplicação. 12 vezes 5. 1 vezes 6. O 1 não aparece ali, mas ele existe. Não é isso? 12 vezes 5, nós temos lá no numerador o 60 e no denominador
temos o número 6. 60 dividido por 6, portanto, temos 10 como resposta. Na letra B, o que aconteceu? Inverteu ali, né? Colocou a fração na frente. 4/5 vezes 15. Faz alguma diferença, Alessandra, essa inversão ou não? Fazer a inversão? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu acredito que nem todo momento isso daí vai resolver. Vai dar certo, será? É verdade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, lembrando que quando você multiplica dois valores numéricos aí, a ordem deles não vai importar, né? A ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? Então ali nós temos 4/5 vezes 15, esse eu vou fazer aqui no flip, ó. Então temos 4/5 vezes, ele usa o X, né? Não, usa o pontinho. Tá? Então, assim, é muito comum essa substituição do X, né? 3 vezes, sei lá, 3 vezes 4, portanto, 12. Pode e é comum aparecer a partir de um certo momento, a partir do 7º ano, né, Sandra? Não, na verdade, o que Acho bem acontece? antes Vocês também, né? começam a ter o acesso a uma matéria chamada álgebra, onde a gente começa a utilizar letras representando valores numéricos. Por isso que o X da multiplicação, que a gente aprende lá até o 5º ano, a gente passa a substituir pelo ponto, para que não tenha essa confusão entre o que é operação e o que é variável ou incógnita, que vocês vão aprender isso depois, né? E aí, retomando o que o professor tinha falado, quando a gente faz uma multiplicação, né, realmente a ordem não vai interferir no resultado. O que a gente tem que tomar cuidado nesse caso, em se tratando de fração, da representação fracionária, é não confundir numerador com denominador. Como a Tamires colocou aqui no chat, numerador é sempre vezes numerador, tá bom? É isso aí, tudo bem? Então, a gente abriu esse parênteses aí para você entender essa situação. Vamos lá no exemplo? Tá? Então, o que a gente tinha? Tá? Perceba que ali aparece, na letra B, na letra A também, 4/5, aí o pontinho, vezes 15. Aí já na solução aparece o X. Tá? Então, o que acontece? Não confunda, tá? É tudo a mesma coisa. Tá? É só fazer a multiplicação, o resultado tranquilo. Então, aqui a gente vai ter 4/5 vezes 15, sempre lembrar que aqui embaixo tem um númerozinho 1, tá ok? O número 1, ele é um número invisível, a gente pode dizer assim, tá? Então, ele aparece em muitas situações que a gente, às vezes, nem percebe. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu imaginar uma variável, por exemplo, x, ok? Existe um número 1 aqui em cima, ó, como expoente, que ele não vai aparecer, mas ele existe. E existe um número 1 multiplicando esse x aqui, e ele também não vai aparecer, mas você tem que saber que ele existe. Né? E existe o número 1 aqui como denominador também, que não precisa aparecer, mas você tem que saber da existência dele. Então, é um númerozinho mágico, aí, perigoso, ele nunca aparece, mas você tem que ter plena consciência que ele existe. Qual é essa situação aqui? Ó? Reforçando, foi a Tamires que falou? Isso, Tamires, exatamente. reforçando o que a Tamires falou, então, ó, numerador vezes numerador, portanto, temos aqui 60, denominador vezes denominador, 5, ora, 60 dividido por 15, 12, é isso? Portanto, 12 é a solução. Então, temos aí na letra A como solução, só retornando, 10 como resposta, e na letra B temos o número 12 como resposta, obedecendo e seguindo todo esse processo aí que a gente trabalha e desenvolve, mostrando para vocês como se calcula o produto ou a multiplicação de um número real por uma fração. Tudo bem? Vamos continuar? E aí, aproveitando, professor Osmar, que nem a Giovana, ela fala, meu professor, ele já me ensinou isso. Giovana, a fração é uma coisa que vai perseguir vocês, né, na brincadeira do perseguir, até o ensino médio. E, às vezes, a gente apresenta um pouco de dificuldade de trabalhar com esse tipo de representação. Né? Mais para frente, vocês vão enxergar essa representação dentro de um conjunto numérico chamado de conjunto dos números racionais. Então, vocês precisam, a todo momento, estar revisitando esse conteúdo, tá bom?
E agradecer também os alunos da escola Lúcia Akemi, que fica lá em Tapecerica da Serra. Também está aqui o professor Amarildo. O diretor dessa escola é o professor Felipe. É uma escola muito legal. Continuem participando. Só que daí agora vem a parte da atividade, não é isso, Osmar? Mas essa é tranquila, né, Alessandra? Vamos lá? Ok. Ó, atividade 1 é para você executar as operações lá. Na letra A, 11 vezes 4 oitavos, ou se você quiser 4 oitavos de 11, aí, tá ok? E na letra B temos 4 trezeavos vezes 26. Um minutinho? Um minutinho? Um Não, dois minutinho. minutinhos, vai. É Do... multiplicação. Boa explicação, beleza? 2 minutinhos para você e a gente já retorna. Osmar, você sabe que nós tivemos várias interações, inclusive da Karen, lá de Mogi Guaçu, que fica no interior de São Paulo, depois da região de Campinas, do lado da cidade dos meus pais, que é Mogi Mirim. Mogi Mirim. Cidade muito gostosa essa. Obrigada, Karen, por estar participando com a gente. Olha, Osmar, a gente tem a Júlia Alves, a gente tem o Felipe César, o Daniel Dossa, Gabriele, Kiane, Tainá, Sabrina, Kemely, Giovana e Luiz Henrique, como a maioria dos alunos, disse que na letra A a resposta é 44 oitavos. O Victor, ele disse que na A é 11 e na B é 55. A Ágata disse que a A é 5,5. Opa! A Cibele disse que na A é 44 e na B é 86. E eu lembro de ter visto aqui no chat mais alunos que também colocaram essa relação entre 44 e 86. Miguel disse, Miguelina. Ela disse que a A é 7,333. E agora, Osmar, quem acertou? Vamos lá? Alguns acertaram, bastante resposta, outros se equivocaram aí, mas o erro faz parte do processo de aprendizagem matemática, né? A tentativa e o erro, eu sempre falava isso muitas e muitas vezes para os meus alunos, tá? Inclusive o pessoal do 7º ano que eu dava aula esse ano, tá? Deve estar nos assistindo, um abraço para eles, tá? Pessoal do 7º C, 7º D da Escola Quintiliano, abraço para vocês, tá, gente? Obrigado por estar aqui com a gente, tá? E assim, acertar é consequência de um processo, né? E errar também não é o fim do mundo, né?
É errando que se acerta, errando que se corrige. Vamos às respostas? Isso daí é verdade, até porque se a gente não tentar e a gente não errar, qual que é a É, possibilidade que a gente tem? E, gente, só lembrando uma coisa, tá? Que a gente esqueceu de falar no começo da aula. A habilidade dessa aula é EF 07 MA 09, de acordo com as habilidades estruturantes que os professores receberam para estar trabalhando nesse período, tá bom? Desculpa a gente ter cometido a gafe de não ter falado no começo da aula. tá ok, tá? A gente falou dos alunos, mas um abraço a todos os professores, toda a equipe, né, do Quintiliano, minha casa, né, e abraço a todos. Muito obrigado por estarem com a gente. Uma resposta? Olha lá. A solução, né? Veja que ali foi feito o quê? Aquele processinho que a gente já falou, né? Multiplica o numerador pelo numerador, ou seja, temos 11 vezes 4 e 1 vezes 8, portanto, 44 sobre 8, 5,5. Eu queria fazer essa continha pra gente, queria fazer essa divisão. Eu acho que é importante, viu, Osmar? Porque tem gente que ainda tem dificuldade de fazer a divisão quando o resultado não é inteiro, não é exato. Vamos lá. Vocês sabem qual é um dos pilares do conhecimento matemático? É a tabuada. É a velha e boa tabuada. E hoje vocês têm mecanismos. Antigamente não. Antigamente era coisa que o pai sentava do lado e decora, decora, decora. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem mecanismo, tem a tecnologia, tem a informação aí toda, tem tabuadas divertidas num clique. Não é? Basta você acessar aí você tem N opções para aprender tabuada. Tabuada é fundamental. Tabuada é o DNA da estrutura matemática. Então, é assim, se você está meio à toa em casa, tem dificuldade em matemática, estuda tabuada, tabuada, tabuada. Aí você vai perceber que no dia que você aprender a tabuada, muitas coisas, né, muitos processos em matemática serão facilitados. Soma, subtração, a multiplicação em si e divisão, né? Divisão é algo que precisa da tabuada, né? É bastante recorrente, né, Alessandro? Isso é verdade, gente. A tabuada ela ajuda muito, né? Tanto na relação da multiplicação quanto na relação da divisão. E, principalmente também agora, em relação à multiplicação envolvendo a representação fracionária. Vamos lá? Então, aqui, ó, aqui no cantinho, eu vou fazer essa divisão. 44 dividido por 8, e a gente precisa de quem? Tabuada, não é isso? Se a gente for pensar na tabuada do 8 aqui, quem mais se aproxima, né? Aquela formulazinha, né, antiga, que a professora lá dos anos iniciais fala bastante com você, né? Então, vamos pensar na tabuada do 8, 5, pode ser? 8 vezes 5, 40. Gente, eu vou fazer um método curto, mas assim, se vocês não entenderem, por favor, eu volto lá no método da substituição, tá? Mas é assim, ó. Eu sei que 5 vezes 8 é quanto? 40, não é isso? 40. E aqui eu tenho quanto? 44. Então, ao invés de colocar aqui menos 40, eu já vou pular uma etapazinha. Já vou colocar quem? O 4. Que no final das contas é a mesma coisa. Entenderam o que foi feito? Então, é essa a ideia. 8 vezes 5, 40. 40 para 44, sobra o quê? Falta o 4. Beleza? Ok. E aí, o que acontece? A gente vai posicionar, temos que continuar essa conta. Então, você vai baixar um zero, teoricamente, ele não existe. Né? Mas em matemática, tudo existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio, existe uma harmonia numérica, existe uma harmonia na estrutura do exercício. Então, acontece, baixei um zero que teoricamente não existe, eu desequilibrei tudo. Aí o que eu tenho que fazer? Compensar esse desequilíbrio. O que compensa esse desequilíbrio? A vírgula. Deu para entender? Voltou ao equilíbrio, voltou ao que é. E aí, vida normal. Você só vai fazer isso uma vez. Fez isso uma vez, entendeu essa dinâmica? Vida que segue. Beleza, aqui ficou fácil, né? A gente já fez isso. 8 vezes 5, 40. Aí vai encurtar a conta, né? 8 vezes 5, 40 para 40, zerou. Portanto, temos aqui 5,5. Ou, como a gente fala, né? Para você fazer a leitura correta, 5 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Já na letra B, o que a gente tem? Tem o mesmo processinho, tá? 44 sobre 13 avos vezes 26. Ok. Tá? Aí a gente vai fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Temos aí o 104 dividido por 13, que é uma divisão exata. Tá ok? Como é uma divisão exata, não tem muito problema. Divisão exata, só lembrando para você, é aquela que tem resto
resto zero. Tá ok? Vida que segue. Vamos lá? E aí é importante observar, porque tiveram alunos que na letra B indicaram apenas o 104. Esqueceram dessa relação com o denominador. Nós estamos falando de multiplicação por fração, tá bom, gente? A gente não pode esquecer dessa relação de acabar trabalhando só com o numerador e não utilizar o denominador, tá? O segredo de matemática é repetir, né? Incessantemente, incansavelmente. Errou, vai lá e repete. Errou, vai lá e repete. Não é para desistir. Né? Toda vez que você desiste, você entrega os pontos. Né? E aí o que acontece? É uma fila de gente que passa na sua frente. Então, você quer ficar bom em matemática? Pratique, assista às aulas, converse com seu professor, se oriente. E assim, os momentos que você tiver, sempre procure fazer os exercícios. Tudo bem? E se errou, procure também compreender aonde que foi feito o erro a partir do momento que a gente acerta. Porque quando a gente identifica o erro, fica mais fácil de não cometê-lo novamente e a partir daí só virão os acertos. Eu sempre comentei isso com os meus alunos, é verdade. Porque, assim, quando o indivíduo ele simplesmente copia o resultado, teoricamente ele não aprendeu nada. Né? Agora, quando ele desenvolve, e mesmo errando, né, ele sabe quando é feita a correção, ele sabe onde foi feito, onde cometeu o erro. Então, isso aí é extremamente importante. Né? Eu repito, a questão do erro em matemática não é o fim do mundo, muito pelo contrário. Você tenta, erra, tenta, e vai chegar uma hora que você acerta e vai dominar todos esses conceitos. A gente tem plena certeza disso. Atividade 2. Para viajar, o Gustavo encheu o tanque de gasolina, que tem capacidade de 50 litros. Após 2 horas de viagem, notou que tinha apenas 1/4 do tanque. Ok? Na letra A, quantos litros de gasolina foram consumidos em 2 horas dessa viagem? E na letra B, quantos litros ainda restam no tanque? Quanto, Alessandra? 2 ou 3? 3 minutinhos, tá bom? Então vamos lá, 3 minutinhos, todo mundo fazendo interação, tá bom, gente? Leitura, presta atenção no que você está lendo. Verdade, leitura e interpretação muito importante nesse processo. 3 minutinhos para vocês.
Osmar, você não tem ideia de como eu estou orgulhosa desses alunos com as respostas que eles estão apresentando, várias interações, desculpa. Professora Paula, muito obrigada por estar com a gente. José, que bom que você está amando a aula, que você está conseguindo tirar as suas dúvidas com a correção que o professor Osmar está fazendo. Em relação às respostas, Osmar, vou te contar uma coisa. A maioria dos alunos disse que na letra A resposta são 12 litros e meio. Então, a gente tem a Bárbara, Cauê, Miguel, Maria Eduarda, Maria Irene, João Pedro, Christopher, que disseram 12,5. Já o Miguel, ele disse que na A é 75 e na B é 25. A Daniele disse que são 12 litros na letra A. Mas a gente tem também o João, o Otávio, a Marina, a Esther, o Gustavo, que disseram que é 37,5 litros. E agora? Legal. Alguém acertou, não acertou? Acertaram, sim. Assim, de maneira geral, os cálculos estão sendo, com exceção de outros, os cálculos estão sendo bem executados. Mas, de novo, a questão da leitura. Vamos ler com paciência o exercício? Então, para viajar, o Gustavo encheu o tanque de gasolina que tem capacidade de 50 litros, tá ok? Após 2 horas de viagem, notou que tinha apenas um quarto do tanque. Vamos representar isso aí através de uma fração, Alessandro? Eu acho que vai facilitar para eles, viu? Eu também acho, tá ok? Então, o Gustavo viajou, tá ok? Capacidade do tanque 50 litros. Ele viajou 2 horas, tá ok? E aí, acontece, ele notou que tem apenas um quarto do tanque. Então, se ele está falando em um quarto, ele já deu uma dica aí. O todo qual que é? O todo é 4. Não é isso? Então, você vai pegar na hora da representação e dividir por 4. É um facilitador. Então, na hora de você ler o exercício, esse é um bom caminho para começar. Tá? E aí, o que acontece? Na hora que ele, depois de 2 horas de viagem, ele notou que tinha apenas um quarto do tanque. Bom, então ele rodou 2 horas e notou que tinha apenas um quarto. Alessandra, me corrija se eu estiver errado. Se após 2 horas tinha apenas um quarto do tanque, será que ele percorreu, foi consumido, corresponde a 3 quartos? É isso mesmo, Osmar, porque assim, o tanque inteiro são 4 quartos. Um tanque, não é isso? Percorreu 2 horas, só sobrou um quarto. Se só sobrou um quarto, significa que as outras 3 partes desse inteiro são as que foram consumidas. Legal. Não é isso? É isso aí, tá? Então vamos lá perguntar: quantos litros de gasolina foram consumidos em 2 horas de viagem? Ora, foram consumidos 3 quartos de capacidade total do tanque, ou seja, 3 quartos de 50. Esse D aqui, ó, lá em língua portuguesa ele é uma preposição, não é? Aqui em matemática ele vai virar uma multiplicação, vai virar um produto, tá? Então é bastante comum esta representação aqui. Então, na realidade, nós temos 3 quartos, esse D aqui, ó, vai virar a multiplicação vezes 50, tá ok? Então, aqui é só lembrar que existe um númerozinho 1 aqui embaixo, de novo. 3 vezes 50, temos o 150, tá ok? Dividido por quanto? Dividido por 4, tá ok? 150 dividido por 4, chegaremos ali aonde? No 37,5 litros, ok? Então, temos aí o 37,5 litros, ok? Então, foi isso que foi consumido para a gente. Tudo bem? Letra B. Quantos litros ainda restam no tanque? Aí você não precisa fazer a conta de novo, né, Alessandra? Eu acho que agora fica. Você até pode. Até pode. Você pode até calcular, né? Do jeito que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem até calcular um quarto de 50. Isso vocês podem. Mas também teria uma outra forma de resolver essa questão. Mas eu acho, Osmar, que como a gente está trabalhando de multiplicação de um inteiro pela fração,
eu acho que é melhor achar um quarto de 50, você não acha? Pode ser, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Você pode fazer pelo método da subtração, sem problema nenhum, tá? Então, você vai fazer, ó, o tanque tinha 50 litros, menos o que foi consumido, 37,5, 37,5, tá? Portanto, resta-nos quanto? 12,5 litros. Como a professora Alessandra falou, a gente pode fazer pelo método do produto, da multiplicação. Ou seja, eu tenho 1/4 vezes quanto? 1/4 vezes 50, portanto, temos aí 50 sobre 4, 50 dividido por 2, 25, dividido por 2, novamente 12,5. Você tem N formas para pensar como resultados, tá ok? Portanto, temos ali o quanto? O 12,5 ou 12 litros e meio. Essas são as respostas. Tudo bem? A gente foi com bastante calma, bem devagar, para você entender todo o processo. Não adianta correr e fazer mal feito também. Então, justamente isso. Então, tenha paciência, tenha calma, compare os resultados, tá ok? Utilize estratégias diferentes para chegar no resultado, tá ok? Mas é fundamental que você pratique. Tudo bem, né, Alessandra? É exatamente isso, tá? E procurem compreender. Errou? Compreendam aonde erraram para que possam acertar da próxima vez. É isso aí. Vamos para os próximos. Exemplo 2. Execute as operações. Nada diferente do que a gente já tinha feito anteriormente. Apareceu ali um sinalzinho de igual, mas ele não existe, tá? O de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Não, numerador vezes numerador. E denominador vezes denominador, tá ok? Ali deixou na parte, as respostas estão em fração, mas você pode dividir sem nenhum problema. Então, na letra A ali, nós temos 35 sobre 8 e na letra B, 22 sobre 3. Vamos continuar? Lembrando que ali o que foi feito? 5 vezes 7 e o Isso. resultado sobre 8. Isso. E na letra B, 2 vezes 11 e o resultado sobre 13. Então, foi deixado, como o professor Osmar disse, na representação fracionária, tá bom? Certo. Nada impede que você coloque a representação, o valor na forma decimal também. Nada impede. Ok? Agora, para vocês, execute as operações 7 vezes 3 quintos e na letra B, 11 13avos vezes 13. Isso aí tem uma curiosidadezinha que a gente vai mostrar para vocês. Tudo bem? Minutinho? 2 minutinhos, vai. 2 minutinhos, gente. Até já. Osmar, nós tivemos várias interações
e as respostas, tanto na representação fracionária como na representação decimal. Ok. Então, a gente tem a Ellen dizendo que é a letra A, 21 quintos, o Guilherme, 37,5 na A e 36 na B, Maria Cláudia, 37,5 na A e 5 na B. A gente tem a Letícia e a Esther dizendo que a letra A é 12. O Gilberto disse 4,1. O João Henrique, 4,2 e 11. Então, a gente tem uma variedade grande aqui de respostas. Fábio, Manuel e Isadora, 12 na A e 36 na B. Gabriele e Ricardo também. E agora? E agora vamos mostrar, né, a solução. Tudo bem? Próxima tela, com as respostas. Ok. Aquilo que a professora Alessandra falou mesmo, né? Então, a gente tem aí 7 vezes 3, 21, tá? 1, lembrando que aí embaixo tem 1 vezes 5, 5, 21 sobre 5, ok? Pode deixar esse número na representação fracionária ou trabalhá-lo na forma decimal. A letra B eu queria fazer, Alessandra, né? Só para a gente dar uma diquinha pessoal. Então, eu tenho 11 13avos, 11 13avos, vezes 13, ok? Olha a solução que aparece ali, ó, tá? A gente vai fazer o numerador vezes o numerador, ou seja, eu tenho 11, vou colocar o xzinho, né? Mas eu não gosto muito dele não, tá? Vezes 13, dividido por quanto? Dividido por 13. Se você fizer a multiplicação, o produto, você vai chegar em que? 143 dividido por 13. Nenhuma novidade. E aí, o que acontece? Você vai perceber que essa é uma divisão exata, 11. Mas, Alessandra, eu queria que o pessoal observasse uma coisa bastante comum, que vai aparecer muito ao longo da vida de vocês, quando você multiplicar, ou dividir, dependendo do caso, a fração. Perceba aqui, olha, o numerador e perceba esse denominador. Eles não são iguais? Exatamente. E aí, o que a gente pode fazer? Pode fazer, na realidade, uma simplificação, não é, desse numerador e denominador, já que eles são iguais. E é interessante que você percebe, ó, que ele aparece aqui, ó, também, na mesma estrutura. E como existe uma divisão aqui, ó, perceba que esse 13 é divisor do 11 e é divisor também do 13. E aí, o que a gente faz? Faz o que? A simplificação dele. Ora, quando você faz isso aí, o que acontece? Você já sai na resposta, na resposta direta. É bastante simples, é bastante usual, convencional, e a gente tem que usar maneiras práticas de chegar no resultado, não é, Luciano? E lembrando que essa simplificação é possível porque 13 dividido por 13 é 1. Todo número dividido por ele mesmo é sempre 1. Gente, eu já vou agradecer a presença de vocês, já vou agradecer a interação de vocês. Muito obrigada. Continuem estudando. Professor Osmar, muito obrigada pela aula. Obrigada por essa parceria de hoje. Obrigado a você, Alessandro. Espero que a aula tenha contribuído, tenha agregado valor aí ao conhecimento de vocês. Estava esquecendo, agradecer a participação da Escola Estadual Jacide Castro Aguiar. Obrigado pela participação, Escola do Programa de Ensino Integral. Obrigado a todos que participam. A gente vai deixando, às vezes esquece, mas a gente, à medida que vai passando as aulas, a gente vai agradecendo a todos aí. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula. Continue assistindo as aulas aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Obrigado a todos. Até a próxima, gente. Até.